pouco mais firme na sua cabeça a estratégia, né? Uhum. No dia 12, nessa situação ali, eu não teria feito nada e eu teria entrado aqui, ó. No dia 12? Exemplo, eu teria entrado no dia 13 só, porque eu teria utilizado a Ah, tá, informação. aí é dia 13 já. Porque eu sei que ele ia, um gap daquele tamanho, ele teria que fechar, certo? Uhum. Ó o tamanho. Teria que fechar. Então, eu entraria aqui no 50% do canal, que eu marquei no dia anterior, ó. Entraria no 50% dele, que é aqui, ó. Ó, encerrou rompido no 50% aqui que eu teria entrado. E olha a Uhum. operação aqui, ó. Uhum. Pau. Então, você tem que ter essa visão. A visão que você tem de longo prazo, você usa ela para esse tipo de situação, entendeu? Sim. Usa ela para esse tipo de situação. Você viu? Ele pode ver que ele no dia 13 ele nem abriu com gap, ó. Por quê? Ele estava pressionado aqui, ó, a cumprir esse objetivo, entende? Uhum. Ele estava pressionado a cumprir o objetivo. Deixa eu te perguntar aqui, ó, que nem aqui você marcou, né, a primeira vela do pavio até, né, é, todas as velas é desde o pavio até o final do corpo, né? Todas. É, Ou não, tem alguma que não, que você não. quando dá uma vela muito grande, ó, igual aqui, ó. Cadê? Deixa eu achar uma aqui. Quando dá a primeira vela muito grande, aqui, por exemplo, eu utilizaria aqui, eu utilizo com certeza num corpo de vela grande, eu utilizo só corpo de vela. Uhum. Só quando dá um corpo pequeno que eu utilizo pavio a pavio. Tá. Eu faço assim, se eu achar que o corpo dela deu um suficiente para a expansão de um canal, uma expansão de um canal, ó, para mim é um bom canal. Eu olho assim, isso aqui para mim é um tamanho bacana. Eu vou buscar Uhum. dois tamanhos dele para perder um. Por exemplo, às vezes vai acontecer de dar um paviozão louco, uma vela grande demais. Já vou te dar a letra. Eu não faço expansão, eu uso só o tamanho dela, tá? Quando é Hum. uma vela muito grande, gigante assim, eu uso só o tamanho dela, aí eu esqueço a expansão. Aí quando é muito grande, eu uso. Normalmente é entre 300 pontos, É, não passa disso, né? É é difícil passar difícil. disso, né? É difícil passar, mas aí eu uso assim, quando dá muito, porque aí age stop, né? Aí você Sim, foge do gerenciamento. sim. Foge do gerenciamento. A gente está em quê? Quarta aula hoje? É a quarta. E tem aquilo também, né, Emerson? Tem dias que não é dia de você operar, né? É isso que eu te falei. Se não cumprir o meu plano, o meu objetivo ali que eu Mas você espero, tem essa disciplina, né? é, aí eu fico bem tranquilo. Não É, precisa fazer todos os dias para ganhar dinheiro. Esse que é o detalhe. Entende? Não precisa operar todo dia para poder ganhar dinheiro. E outra, se eu ficar 3 dias positivos seguidos, eu encerro minha semana. Eu não opero o quarto e o quinto. não, eu fiquei 2 dias positivo, um dia o loss foi bem pequeno, mas num dia arregaçou, né? Então,
É, E outra coisa, um dia que eu resolvo fazer assim, ah, eu vou segurar até o talo. Se eu fizer em um dia, 3 dias de lucro, eu não opero mais a semana. Fico bem de nem olho para a gráfica, quero nem saber para onde vai. 3 dias. Se eu, num dia eu pegar uma notícia pesada e fazer uma pancada lá, pegar tipo 3 níveis assim, ó, ou 4 às vezes, segurar um pouco mais, isso é louco. Eu encerro a semana em um dia. Pum, nem abro, não quero nem saber para onde está indo. É que eu ainda não, Que eu isso não sei entra a ganância, interpretar essas entendeu? notícias, né, Emerson? Para mim ainda é muito confuso, assim, sabe? Aham. É muito confuso. Entender, é normal. Eu não consigo, Mas, eu não ó, por consigo exemplo, né? entender. A gente vai lendo aqui. Vamos pegar os, que eu acho que essas aqui são mais antigas. O Banco Central fez um golaço com políticas de juros. Eu não preciso nem ler mais nada para saber que vai subir, né? Uhum. Por causa do Tipo, golaço. é o golaço. Você pega umas palavras-chave, entendeu? Uhum, uhum, Aí não precisa nem, porque às vezes você uhum, tem que a notícia cai, o gráfico vai subir em seguida. Às vezes é assim. uhum. E por que que eu gosto de olhar o Pablo Spire? Porque ele tem as telas da Bloomberg e essas telas custam US$ 5.000 por mês. Então é só a corretora para ter isso, né? Uhum. Então você vai assim, o Bitcoin eu nem leio, eu não estou investindo e não opero Bitcoin, então não me interessa. É Mas na terça-feira que o dólar caiu. Eu não lembro qual que foi a notícia. o que que aconteceu? É isso que faltou eu te explicar, eu só te mandei um áudio mais ou menos, né? Na terça e na quarta, não foi? Terça ele caiu, quarta ele caiu. O dólar caiu bastante na Aham, terça e depois caiu na quarta de novo. O que aham, aconteceu ali? A inflação nos Estados Unidos, quando se fala em inflação nos Estados Unidos, envolve todos os países que fazem negócio com eles. Envolve todos os países. Quando se fala em taxa de juros e inflação nos Estados Unidos, taxa de juros e inflação envolve todos os países que compram e vendem com os Estados Unidos, entendeu? aham, aham, O Brasil, ele compra e vende para os Estados Unidos. Aí, quando fala em taxa de juros e inflação, vai interferir, entende? Vai interferir. aham, E aí, por que que o dólar caiu? A inflação nos Estados Unidos, ela deu uma desacelerada, que fala. uhum, Quando ela acelera, ela aumenta. A taxa de juros está aumentando. Então, ela deu uma desacelerada, ela esfriou. Então, quando fala que a taxa de juros esfriou ou desacelerou, os investidores, automaticamente, para ganhar dinheiro em ações, que as ações sobem, o dólar cai, porque é onde que é o porto seguro do mundo? É o dólar, a moeda dólar uhum, e o uhum, ouro, né? Só que maior uhum, parte é dólar. Porto seguro hoje, para quem tem dinheiro investido no mercado, é dólar. Qualquer risco, por exemplo, o cara tem lá dinheiro investido na Petrobras, deu uma notícia ruim na Petrobras, ele saca e converte para dólar, que é a segurança. Então, uhum, por isso que tem muito dinheiro no dólar, por isso que dificilmente o dólar ele cai de preço bruscamente, né? De uhum, forma brusca, é raro acontecer. E como o dólar estava muito alto, por quê? Ações, taxa de juros aumentando, sempre acelerando, tanto nos Estados Unidos como na Europa, em todo lugar, no mundo inteiro, a taxa de juros só subindo. Aí, quando falou lá nos Estados Unidos que a inflação desacelerou, automaticamente, quando a inflação desacelera, a taxa de juros diminui. Aí, investidor tira o dinheiro do dólar e joga em ações para ganhar dinheiro. Por quê? Eles tiram do dólar e enfia em ações num clique, né? Em investimento é assim, é um clique, você tira daqui e coloca ali.
Uhum. E aí, quando isso acontece, as bolsas sobem. Inflação, quando ela esfria, desacelera ou diminui, tanto faz, onde você lê isso daí, o dinheiro vai sair do dólar e vai entrar nas bolsas novamente, em bolsas de valores, nos índices dos países, no Ibovespa, por exemplo, que é o índice do Brasil, vai Uhum. entrar, por isso que o mini índice sobe, porque o dinheiro ele entra no índice do país. HK50, por exemplo, deu notícia boa, o dinheiro entra nele, o investidor coloca mais dinheiro. Aí, o Porto Seguro, que é o dólar, ele cai, entende? Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Por Cai porque é exemplo, retirado o dinheiro dele. Sai dinheiro do dólar, entra em bolsa. uhum. Por exemplo, assim, que teve um dia que a gente conversou, né, da minha visão a longo prazo, tal, que eu acho que Sim. ainda ele tem mais, ele vai cair mais ainda. Bovespa, né? O dólar. O dólar. Tá. Para mim, é que nem eu falei para você, eu também olhava, né? Eu também olhava o mini dólar lá tal. Mas eu queria entender aonde que entra a notícia aí. Lembra que a gente comentou da época da pandemia, que tem, para mim tem alvo lá embaixo, como a B3 também tem. Mas aonde que entra a notícia, sendo que ele já tem o alvo? Eu não sei. Interpretação. Oi? Tá. Sendo que você diz assim, se você sabe que ele já tem um alvo. Sim, mas daí aonde que eles encaixam a notícia? Tipo assim, não, Tá. que é difícil explicar. Não, eu entendi. Eu entendi. Agora sim. Você, por exemplo, é igual eu te falei, você tem lá R$ 1 milhão para você abrir com 10 contratos. Uhum, Uma operação de longo prazo, certo? uhum. Você vai pegar um gráfico mensal, as notícias é o que vai te dando o caminho para o que vai realmente acontecer, entende? É o que vai te dando Você diz a um notícia para o day trade, pro day trade. não Ou tipo não pro assim, swing, né? até para uns 5 dias, uma semana, 30 dias, dá certo. Agora, mais que isso, não. Até para Uhum. 30 dias dá certo. Eu consigo saber, por exemplo, no começo do mês no payroll, o que esperar do mês. Se eu pegar, sentar e fazer um balanço, eu consigo saber o que esperar daquele mês. Mas Agora, daí por você exemplo, olha. o swing que você quer fazer, você sabe que um dia vai voltar naquele ponto, certo? Uhum. Aí, para você, não interessa quem pintou a zebra. Você vai botar o teu take profit lá e executar a operação e que se dane o que está acontecendo, entendeu? Uhum. Não interessa a notícia, aí não interessa. Você vai buscar o teu alvo, entendeu? A notícia Entendi. interessa para day trade uma semana, 5 dias, um mês, entende? Uhum. É que, na verdade, né, Emerson, eles fazem, tipo, que nem a gente tinha falado de cair mais, né, na B3. E o que que eles fizeram? Eles meteram lá para cima, né? Só que você não Só que pode tem alvo para baixo, né? só que aí você não pode se enganar, porque o que que levou, gráfico ele é assim. O que que levou a ir para cima um pouco? A queda do dólar, Uhum. a queda de taxa de juros, Sim. a inflação que esfriou nos Estados Unidos. Porque o que que acontece? Só para você entender. O porquê que isso afeta tudo. Dólar, a inflação nos Estados Unidos, quando está muito alta e as taxas de juros lá estão muito altas, todos os produtos eles encarecem, né? Porque, por exemplo, as montadoras é tudo a maioria americana, alemã, né?
Uhum. Então, os carros que a gente tem no país, indústria, muita indústria de roupa, de bens e consumo é americana, a gente compra de lá, vem de lá, entende? Uhum. Então, por isso que interfere no nosso preço aqui também. Se lá tá caro, aqui vai ficar caro, entende? E Porque você, mas a nossa moeda ela é lastreada no dólar, né? Então, eu, se eu lá tava, tá caro, aqui fica caro. eu tava vendo, é que daí eu não tinha visto, mas ele tem mais gap que não foi pago para cima, sabe, Emerson? Para cima Ele tem também. mais, ele tem mais os dois, três gap que eu tava vendo que não foi pago, pequeno, sabe? Aí, eu vou te dizer assim, quem opera a longo prazo, o que que a pessoa pegou na pandemia? Vai desandar. O trem vai até o último que der. Beleza, vendi, Uhum, beleza, peguei aquela venda. Aí, é fato que o mercado ele vai ter que se recuperar, porque senão ele se acaba, né? uhum, Acaba, porque o povo tira dinheiro e não coloca mais. Então, ele teve a recuperação. Só que quem pensa a longo prazo, qual que seria o pensamento na pandemia, durante a pandemia? Às vezes o cara ele nem compra para não colocar o dinheiro dele em risco, e deixa subir até onde ele acha que deve. Só que o pós-pandemia é para ser seria muito pior, como está sendo, do que durante a pandemia. uhum, Porque durante a pandemia ocorre o quê? A falência de muitas pequenas empresas, não de grandes é muito pouca, mas acontece falência de pequenas empresas durante a pandemia. Aqueles empresários que vivem uma vida ali que parece que é rico, de luxo, só que não tem dinheiro no banco. uhum. Entende? Todo o dinheiro que ele tem é o custo de vida dele, ele não tem dinheiro para bancar um ano a empresa fechada, por exemplo. Pagar aluguel Entendi. por um ano da empresa, ele quebra. Esses empresários eles não têm isso. Só que o pós-pandemia, ele quebra até quem tem muito dinheiro. Você Uhum. vê lá, Americanas, 40, no final tinha 40 bilhões de dívida no pós-pandemia. Então, o pós-pandemia ele é pior do que durante. Uhum. E aí, se você tem uma visão de longo prazo, você fala assim, se na pandemia ele buscou aquele ponto que você está me falando do 112, né? Ah, você é Não, né? mais para baixo, né? Mais para Ela é, baixo que ela isso. é mais de acho que 90 e pouco lá. 90, não sei se é É o 92 ou é 94, é, tem uma coisa assim, tem um né? fundo. No Aham. dólar, né? 112 é a B3 lá em cima, né? Uhum. O mini índice, quer dizer. E aí, assim, se durante a pandemia ele buscou o 92, um exemplo, o pós-pandemia ele vai buscar o Mais 80, longo. o 80 e poucos, entendeu? É, é. Então, ele pode chegar a buscar abaixo, da agora para frente, e abaixo disso, Hum, entende? entendi. E Então, não, e tem alvo, né? aquela região é o take profit, que ele buscou na mínima da pandemia é o take profit, Uhum. onde você colocaria se você fosse investir a longo prazo, Uhum. entendeu? Aí você deixa o teu ponto de ganho, o teu alvo de saída é aquela região mínima da pandemia. Porque o Uhum. pós-pandemia é onde começa grandes empresas a entrar em dificuldade. Aí a coisa fica muito pior, entendeu? Então, o que está acontecendo no mercado hoje? Malabarismo, né? Malabarismo para demorar um pouco mais para atingir essa região que você É, acredita, é isso que, aham, exatamente, entendeu? porque na Então, pandemia foi só o que, né? Venda, 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 e agora é, você já não vê você, o mercado tá muito, como que fala? Não, tem muita, por exemplo, ele tem a compra, mas daí tem uma venda volátil, maior, claro, né? é Mas volatilidade. tem essa compensação, né? Então, assim, você conseguiu entender que dá para fazer o que você gosta de ter a visão, dá para fazer. Só que Se aí tiver você tem que dinheiro. olhar como um todo, né?
Você tem que olhar como um todo e ter muita, muita grana lá dentro, que não é o caso, né? porque Então, só compensaria fazer isso se você tiver ali, vamos falar um mínimo, mínimo, mínimo mesmo, uns 3 milhões de reais ali dentro hum, para você operar do jeito que você está vendo ali. Porque uhum, senão não adianta, com pouco dinheiro, você abrir uma operação tão perigosa como essa, porque não pode nem ter estoque, e, e para poder fazer mixaria tem um tempo tão longo, sendo que no day trade uhum. você, usando em M5 esse capital, você faria, até acontecer esse alvo que você fez aí, você faria os 3 milhões no bolso, entendeu? Eu Então, não tenho que, compensa eu tenho que enquadrar a minha visão, na verdade. enquadrar para fatiar diariamente, Fatiar. Uhum. fatiar mensalmente e diariamente. Então, é isso que eu queria fazer você entender. Não está errado, mas você tem que usar para fatiar, para você fatiar diariamente isso daí. E você olhando, você consegue saber, ó, eu acho que hoje é isso que pode, a fatia de hoje vai ser essa. Emerson, as ondas de Elliott, por Uhum. exemplo, assim, você consegue visualizar ela é, em M5, em H4, em todas elas? É, Em todos os tempos? tá, consegue, só que demora muito a acontecer. Não é sempre que acontece. Então, assim, outro detalhe. É uma coisa que acontece, mas demora. E você vamos resumir, você não consegue ganhar dinheiro prestando atenção nela. Tá, Não é um operacional, entendeu? entendi. Se for para fazer do jeito que eu te falei lá, de longuíssimo prazo, dá. Mas para o day Uhum, trade é indiferente. uhum, Indiferente. uhum. Por isso que eu gravei uma aula sobre ela, só para assim, porque todo mundo tem que saber o que é. Mas, por exemplo, ela demora muito a acontecer. E aí, se você achar que você vai esperar ela acontecer para você ganhar, ela demora, é muito demorada e passa de um dia para o outro. Uhum. Passa de um dia para o outro, não. Passa, às vezes, assim, tipo, de um mês para o outro. Então, é swing trade, ondas Ah, grandes. tá. Então, Entende? tá. É isso. Entende? Agora você me respondeu. É. É porque eu achava assim, por exemplo, que ela faria, que o mercado trabalharia, por exemplo, no M5, no M15, mas aconteceria elas diariamente. Então, Cara, é não, muito raro não. acontecer. Ah, tá. Por Uhum, exemplo, aqui é praticamente uma. Aqui é praticamente uma, né? uhum. Só que eu estou em H1. Só que eu estou em H1. Eu conseguiria prever? Eu conseguiria prever só aqui, ó. A queda. Eu conseguiria prever só daqui para baixo. Ele iria romper esse fundo aqui, ó. Daqui ele Uhum, romperia esse fundo. Mas eu estou em H1. Quanto tempo demorou? Um mês, talvez, para isso acontecer, entendeu? uhum, Então, uhum. eu não uso isso. Não uso. Entendi. Uhum, Se for para fazer longo prazo, no Forex você consegue usar mais ela, mas no Forex de ativos de Forex, não de index. entendi. Para o que a gente faz no day trade é indiferente, tá? Não dá para você ficar prestando atenção nisso, entendeu? Uhum. Mas é uma ferramenta que você tem que saber o que é. Só. Um dia você pode usar ela, mas, por exemplo, no Forex aqui operando no EURUSD, por exemplo, operando em H4, entende? Em H4 Uhum. você visualiza bonito quando acontece. Deixa eu te perguntar, o euro USD, você falou que ele tem o mercado anda bastante, ele tem uma, é isso? Uhum. Anda, né? Ó, É, eu tô em H4 aqui, olha só. aham. É loucura.
Mas para operar nele, quanto que tem que ter na conta? Não, aí você consegue fazer o Forex por causa da alavancagem que eu te falei. Você consegue começar com US$ 300. Hum, Dizendo assim 300, né? Mas até com... Se você operar com lote mínimo 0,01, até com 100 você faz, entende? uhum. É que eu não Mas entendo nem, tipo, é que a B3 é diferente, né? é Lá diferente. eu quando você fala em lote, eu não tenho, E eu assim, não sei, né? por exemplo, você está se aprofundando no índice, no mini índice. Aí, se você vem para cá agora, vai confundir tudo a sua cabeça, porque Assim, as notícias vai te, entendeu? não, deixa eu continuar lá por enquanto. Bagunça não compensa agora. Primeiro você tem que dominar isso daqui, ó, Uhum, né? Domina isso daí primeiro, depois você domina o M5 primeiro. é, Então, assim, essa semana a regra, colocar, eu vou precisar encerrar aqui, colocar uhum, o stop automático na corretora, esquecer operar pelo celular sim, e usar na risca a marcação do canal, uhum, né? Você vai colocar um stop automático, mas depois você vem e puxa para o local correto, uhum, tá? Por exemplo, aqui, né? Ah, eu vou comprar, às vezes seu stop deu lá embaixo, às vezes ele deu lá embaixo. Você vem, já vou falando logo antes de fazer a cagada, ó. O stop é aqui, mas o uhum, automático deu aqui, você vem e traz ele para cá, puxa, uhum, puxa ele para cá. O take profit, se ele está aqui na linha verdinha, mas lá o automático deu aqui, você traz ele para cá. Se você deixar lá, ele vai voltar e vai levar você. uhum, Então, coloca automático só por segurança do ser humano, emocional. Só o emocional. Se tentar fazer cagada, não dá tempo de entrar lá e liberar a conta, entendeu? uhum. Então, Não, tenta mas a primeira coisa é levar o note. Aí eu sei que isso. Então, primeira. cara, coloque stop, senão você não vence, Uhum, entendeu? Por isso que tem que ter assim uma coisa bem montadinha para fazer dar certo, é, tá? Segue na risca beleza. essa estratégia essa Uhum, semana e me fala. Não tá faz bom. nada além disso daqui. Gap, presta atenção e aí me fala. Ah, essa aula tá lá, vai estar lá na. Vai estar lá. Aham, Até mais tarde eu posto lá. beleza, então. Segue na risca essas informações até hoje. Essa semana todinha, não faz nada que não seja isso. Aí Como me diz, fala lição de depois. casa, né, Emerson? Essa é a Hã? lição de, a lição de Segue a casa. lição de casa. Segue a lição. Tá bom. Entendeu? Segue na Aham, risca. beleza. Dá uma lida nas notícias e que ajuda bastante você tomar a Uhum, decisão na entrada, né? E segue na risca isso. Montou? uhum, Tem gap? Não tem? Não deu gap? Vou esperar romper aqui embaixo. Gap é uhum. pequeno? Vou esperar corrigir para mim entrar. Entendeu? Porque no celular, sabe, Emerson, você não consegue nem ver, que nem aqui, ó. Não, não Nossa, dá. você consegue ver pavio Forex não certinho, dá também, só entendeu? se lasca. Não, celular você não. Não Vixe, compensa, não não, compensa. Se você pode usar o compensa. computador sem se prejudicar no trabalho, leva. Uhum, eu vou levar. Combinado? Beleza, então. Até a próxima aula, então. Beleza, Boa obrigada, semana para Emerson. vocês aí. Vocês também. Tchau, tchau. Tchau.